E aí, pessoal, hoje a gente vai desvendar um assunto que está no dia a dia de todo mundo, a proteção dos nossos dados pessoais. Vamos entender o que é o tal do dano moral quando usam nossas informações sem permissão e qual é o papel da ANPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, aquele pedido que ajuda demais. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha por aí. Isso dá uma força gigante para a gente continuar produzindo. Já parou para pensar nisso? Toda vez que a gente faz um cadastro, seja na farmácia, numa loja online ou num serviço qualquer, para onde vão esses dados? O que fazem com eles? Essa pergunta, que parece simples, é o ponto de partida da nossa conversa de hoje, que vai fundo na privacidade de dados a partir de um caso real que mudou as regras do jogo aqui no Brasil. Então, para a gente entender isso na prática, vamos começar com uma situação que aconteceu de verdade e que envolveu uma empresa chamada Procombi. Esse caso é super importante porque ele ajudou a definir melhor o nosso direito à informação e serve como um grande alerta para todo mundo. Imagina só a cena. Um cara, que vamos chamar de João, estava lá negociando um contrato com uma empresa. E aí, do nada, ele descobre que essa empresa tinha em mãos um relatório completíssimo sobre a vida dele. Um relatório que foi vendido pela Procon, com dados que o João nunca, jamais autorizou que fossem compartilhados daquele jeito. E olha só que tipo de informação estava nesse relatório. Não era só nome e CPF, não. A gente está falando de endereço, todos os números de telefone, e-mails e, o mais chocante, nomes de parentes e até de vizinhos. Era basicamente um dossiê, um verdadeiro mapa sobre a vida da pessoa, sendo vendido por aí. E aqui a gente chega no X da questão, na pergunta de R$ 1 milhão que foi parar lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Essa empresa, a Procombi, era legalmente obrigada a avisar o João que tinham aberto um cadastro no nome dele e que estavam vendendo essas informações para outras empresas? Bom, a gente tem a pergunta no ar. E a resposta? Para encontrar essa resposta, não adianta só ter uma opinião. A gente precisa ir direto na fonte, ver o que a lei diz sobre isso. E a resposta da lei, pessoal, é um sonoro e claro sim. Não tem margem para dúvida. Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a Lei do Cadastro Positivo deixam isso preto no branco. O consumidor precisa ser notificado por escrito sempre que abrirem um arquivo ou um registro com dados pessoais no nome dele, se não foi ele mesmo quem pediu. E olha, esse dever de informar não é só um detalhe burocrático, uma formalidade. É a partir desse aviso que a gente pode exercer outros direitos que são fundamentais, como o direito de acessar e ver o que estão guardando sobre nós e o direito de corrigir qualquer informação que esteja errada. Pensa bem, sem saber que o cadastro existe, como a gente poderia fazer isso? Esses outros direitos acabariam não servindo para nada. E essa citação do jurista Leonardo Rosco Bessa, nossa, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. A ideia de privacidade, hoje em dia, não é mais só sobre ser deixado em paz. É sobre ter controle das nossas próprias informações nesse mundo digital, onde o tempo todo tem alguém coletando, guardando e espalhando dados por aí. Certo, agora a gente chega no coração da decisão do STJ, num conceito que talvez seja novo para muita gente, mas que é super poderoso: o dano moral presumido. Entender isso aqui é fundamental para sacar a consequência de não comunicar ao consumidor. O que é esse tal de dano moral in re ipsa? É uma ideia do direito que diz o seguinte: em algumas situações, o dano é tão óbvio que ele nasce do próprio ato. Não precisa provar que sofreu ou que teve um prejuízo. Pensa que é como alguém invadir e ler o seu diário. O ato de invadir sua privacidade, por si só, já é o dano. Não importa o que a pessoa leu ou se isso te deixou visivelmente triste, a ofensa já aconteceu. E foi exatamente esse o entendimento do tribunal. O STJ bateu o martelo. A falha da Procombi em avisar o João que estava usando e vendendo os dados dele foi, por si só, o ato que gerou o dever de indenizar por danos morais. A simples omissão já configurou o dano. E isso, gente, abriu um precedente gigantesco para a proteção de dados de todo mundo no país. E essa informação é fundamental, né? Saber que a justiça reconhece o dano só pela falta de aviso muda completamente o cenário. Se essa análise está clareando as coisas, que tal ajudar mais gente a entender isso? Compartilha com os amigos, manda naquele grupo da família ou posta nas suas redes. Espalhar esse conhecimento fortalece não só o nosso trabalho, mas a cidadania digital de todo mundo. Agora, um ponto de atenção.
É muito comum rolar uma confusão entre esse tipo de banco de dados e o famoso score de crédito. Então vamos separar as coisas para não ter dúvida, porque são mecanismos bem diferentes. A distinção-chave está aqui, olha só. O caso da Procombi era sobre um banco de dados, uma coleção de informações, um arquivo sobre a pessoa. E para isso a lei exige a comunicação prévia. Já o score de crédito é diferente. Ele é um método estatístico, uma fórmula matemática que calcula o risco de crédito. Para o score, não precisa de um aviso prévio, mas a pessoa tem todo o direito de pedir esclarecimentos para saber quais dados foram usados nesse cálculo. Histórias como essa da Procombi deixaram muito claro que a gente precisava de um órgão para fiscalizar tudo isso, para botar a ordem na casa. E aí é que a gente chega num dos maiores avanços da nossa legislação recente, a criação da NPD. Com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, foi criada também a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é, oficialmente, a guardiã dos nossos direitos de dados pessoais no Brasil. É o órgão do governo que centraliza a fiscalização e a criação de regras sobre o tema. Ou seja, a ANPD tem poderes bem amplos. Ela vai desde criar as regras do jogo e educar o público sobre seus direitos, até fiscalizar e punir as empresas que não andam na linha. Na prática, a ANPD é o nosso principal ponto de referência e defesa, muitas vezes antes mesmo de a gente precisar pensar em ir para a justiça. Ufa! Depois de tudo isso, vamos fazer um resumo. O que a gente tira de lição dessa história toda? O que realmente importa levar para casa? O que a gente aprendeu hoje é que o cenário mudou. Existe um quadro bem claro de direitos para o cidadão e, finalmente, uma autoridade forte para garantir que esses direitos sejam aplicados. Isso quer dizer que a proteção de dados no Brasil está, sem dúvida, mais robusta. E aqui eu deixo uma reflexão final para a gente pensar. Ter leis e uma autoridade fiscalizando é um passo gigantesco, não há dúvida. Mas será que isso é o suficiente para garantir de verdade a nossa privacidade? A vigilância e a conscientização de cada um de nós sobre os próprios dados continuam sendo, talvez, a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Pessoal, muito obrigada por acompanhar essa análise até o final. E se você curtiu este formato, essa nossa conversa mais aprofundada, fica aqui o convite. Siga o DireitoCast lá no Spotify, por lá tem muito mais conteúdo, tanto em áudio quanto nesses formatos visuais como este. E antes de fechar de vez, aquele lembrete que é fundamental, o seu like aqui. Pode parecer um gesto simples, mas ele mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e nos ajuda a alcançar muito mais gente. E para continuar recebendo mais análises como essa, é só procurar a gente, DireitoCast, tanto no YouTube quanto lá no TikTok. Um grande abraço e até a próxima!